Nordeste Deal. Puxe para baixo e vire para a sua direita. Se forçar, vai quebrá-la. Isso não sai, Bob. Empurre a chave para frente. Uma única lâmpada está impedindo que um moderno jato de passageiros aterrisse. Estamos lutando com uma lâmpada de 20 centavos. Justo neste avião. Na tentativa de consertar um problema pequeno, um problema muito mais sério tem início. Continuamos a 2000, não é? Ei, o que está havendo aqui? O avião cai em um pântano distante. Os sobreviventes enfrentam um novo perigo. O pântano está cheio de combustível do jato. Ninguém acenda nenhum fósforo. O acidente com o 401 da Eastern foi importantíssimo na história da aviação. O acidente levaria os investigadores a um perigo espantoso que se oculta na cabine de todos os jatos comerciais. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Distração fatal. 29 de dezembro de 1972, o despertar da era do jumbo. A caminho da Flórida, esse TriStar L-1011 é o jato de passageiros mais moderno do mundo. O Lockheed TriStar era um pássaro fascinante, um belo avião. Tinha uma enorme potência e inúmeras inovações. A cabine de passageiros desse jato da Eastern Airlines é grande e silenciosa. O serviço é de primeira classe. Bob Loft é o comandante do voo 401 da Eastern Airlines. Ele está com a empresa há mais de 30 anos. Seu copiloto é Albert Stockstill e seu segundo oficial é Donald Ripple. O jato deixou para trás o frio cortante de Nova York e agora desce em direção a Miami. Bem-vindos a Miami. A temperatura está por volta de 20 graus e está uma bela noite lá fora. Vá em frente e os acione. Ângelo Donadeu é especialista de manutenção da Eastern Airlines, que está de folga e pegando uma carona de volta para Miami. Há 176 pessoas a bordo do voo dessa noite. A maior parte indo para o sul para comemorar o ano novo. Ron e Lily Infantino estão casados há apenas 20 dias e acabaram de passar o Natal com a família dele. O aviso de segurança surgiu como sempre. Estávamos na aproximação final, olhei pela janela, dava para ver as luzes do aeroporto. Próximo da meia-noite, o avião começa a sua aproximação do Aeroporto Internacional de Miami. Stockstill pilota o avião enquanto Ripple faz uma verificação da lista para a aterrissagem. Radar. Para cima, desligado. Painéis hidráulicos verificados. Trem 533. Descer trem de pouso. O comandante percebe um problema. Aquela chave está ligada? Sem trem de pouso. A luz que mostra que o trem do nariz está travado não acendeu. Vou levantar de volta. O trem de pouso pode não ter descido completamente. Loft tenta outra vez. O barulho do trem de pouso ecoa pelo avião. Houve um rangido muito alto e se você já voou muitas vezes, já se acostumou com aquele barulho. Por isso os pilotos fizeram aquilo várias vezes e não nos alarmamos. É apenas uma daquelas coisas que às vezes acontecem. E simplesmente olhamos uma para outra e dissemos que ótimo, vamos chegar tarde em casa. Ainda sem luz. Loft não tem certeza se seu trem de pouso dianteiro está travado. Se não estiver, a aterrissagem poderá ser desastrosa. Controle, aqui é Eastern 401. Ao que parece, vamos ter de voar em círculos. Ainda não temos a luz do nosso trem de pouso. Eastern 401 Heavy câmbio. Suba direto para 2000, volte para controle de aproximação 1286. Quer que eu teste as luzes ou não? Quero, faça o teste. Ripple, o engenheiro de voo, faz um teste apelidado de Árvore de Natal, que acende todas as luzes de alarme da cabine, para ver se as lâmpadas estão funcionando. A luz indicadora do trem de pouso do nariz falha no teste. É provável que a lâmpada esteja queimada. Mas existe uma pequena possibilidade de uma falha dupla. Tanto a lâmpada quanto o trem de pouso podem estar com problemas. Bob, pode mexer um pouco na lâmpada?
Mas a luz com problema está fora do alcance do comandante. Em terra, o controle de tráfego direciona o voo 401 para que suba para 2.000 pés e voe em círculos, distante do aeroporto, até que o problema seja resolvido. Quer que eu pilote, Bob? Em que frequência ele nos queria, Bert? 1286. Vou falar com ele. Está bem acima daquela vermelha, não está? Não consigo alcançá-la daqui. Eu também não consigo. É uma noite sem lua. Enquanto o avião se distancia de Miami, está totalmente escuro lá fora. De repente ficou totalmente escuro novamente. E aquilo era a volta para o oeste, em direção a Everglades. O copiloto Stockstill está pilotando o avião, mas o comandante Loft precisa da ajuda dele para solucionar o problema. Acione o piloto automático aqui. Tá. O TriStar está equipado com o piloto automático mais sofisticado da história. Na verdade, ele tem a capacidade de aterrissar o avião sozinho. Stockstill o programa para voar a 2.000 pés. Veja se consegue tirar aquela lâmpada. Tá bem. A lâmpada finalmente é retirada. Richard Pragluski é engenheiro aeronáutico. Ele pega esse voo normalmente e sabe que o avião está com problemas técnicos. Ele estava indo em direção a Everglades e eu sabia que havia algo errado com o avião, pois se você tem um atraso, eles vão te fazer voar em círculos. O problema irritante não está se resolvendo. Agora Stockstill não consegue colocar a luz de volta. Agora empurre a chave só. Empurre para frente. Tudo bem. Você colocou de lado, então. Eastern 401, vire para a esquerda em direção a A300. Certo, 300. Eastern 401. Desça e veja se aquele maldito trem do nariz abaixou. O compartimento de eletrônicos no avião fica abaixo da cabine. O local, apelidado de Buraco do Inferno, é uma característica singular de jatos grandes. O mecanismo do trem de pouso dianteiro pode ser visto dali. Tem um lenço, alguma coisa que possa me ajudar? Puxe para baixo e vire para sua direita. Qualquer coisa que me ajude com isso Agora aqui. para sua esquerda uma vez. Desça e veja se aquele maldito... Isso não vai sair, Bob. Se eu tivesse um alicate, eu poderia calçar com aquele papel toalha. Eu te dou o alicate, mas se você forçar, vai quebrá-la, acredite. Que diabos, que diabos. Desça e veja se está alinhado com a luz vermelha. Isso é tudo que importa. Estamos lutando com uma lâmpada de 20 centavos. Justo neste avião. Enquanto a tripulação luta para resolver o problema, na cabine Richard Pragluski vê algo peculiar por sua janela. Eu conseguia ver uma torre à minha direita, à distância, e parecíamos estar entrando em um voo planado, o que eu achei muito estranho. Pragluski percebeu uma coisa que os pilotos não perceberam. O avião estava cada vez mais perto do pântano abaixo. Voltaremos a seguir com Desdio. Colocou errado, não? Pra mim parece quadrado. Não consegue alinhar a entrada? Não sei o que tá prendendo aquela porcaria ali. É sempre alguma coisa. Já devia ter sido visto. Sem uma luz verde, eles ainda não sabem se o trem de pouso está travado. O engenheiro de voo Don Ripple está agora na barriga do avião. Há uma janela no buraco do inferno que deveria lhe permitir ver se as rodas da frente estão travadas no lugar. Droga. Eu não as vejo lá embaixo. Hã? Não consigo ver. Não está alinhado? Eu não consigo ver. Está muito escuro. Eu usei a luz, mas não adiantou. As luzes nas rodas estão acesas? Como? As luzes nas rodas estão acesas? O comandante se esqueceu de acender as luzes do lado de fora do avião que iluminam o trem de pouso. Tente agora. (97370074) No Aeroporto Internacional de Miami, o controlador Charlie Johnson acaba de lidar com outro avião com problema. O voo 607 da National aterrissou sem problemas. Os carros de bombeiros estavam de prontidão, mas não foram usados. Ele percebe que o voo 401 parece ter caído de 2.000 pés para 900. Mas ele não está muito preocupado.
Não é incomum receber leituras falsas de várias varreduras de radar em sequência. Eastern 401, como estão as coisas por aí? Tudo bem, gostaríamos de virar e voltar. O comandante Loft acredita que logo terá a confirmação de que seu trem de pouso está travado. Ele quer voltar para o aeroporto. Eastern 401, vire para a esquerda em direção a 180. O avião está indo para o oeste, distanciando-se do aeroporto. Levará vários minutos para que ele se alinhe para a aterrissagem. Em Everglades, Bob Marks está caçando sapos com um amigo. O voo 401 da Eastern Airlines passa com estrondo por eles. A única coisa que eu vi foram as luzes piscando no céu. E estava escuro. Nenhum horizonte a oeste e... dava para dizer a que altura o avião estava. De repente, os pilotos observam algo alarmante. Fizemos alguma coisa com a altitude? Como? Continuamos a 2.000, não é? Ei, o que está acontecendo aqui? Eu vi as luzes na cabine simplesmente piscando e em seguida ouvi um barulho. Houve uma sensação de ser puxado violentamente. De repente foi o inferno. Charlie Johnson percebe que a leitura de altitude do voo 401 agora está ao nível litorâneo ou nível do mar. Eastern 401, eu perdi no radar o seu transponder. Qual é a sua altitude? Não há resposta do voo 401. Outro avião dá uma informação perturbadora. Aproximação de Miami, aqui é o 611 da National. Acabamos de ver um grande clarão. Parece ter vindo do oeste. Eu não sei o que significa, mas queríamos avisá-lo. Em um pântano distante e escuro, aqueles que sobreviveram ao acidente vivem um pesadelo. Bob Marks corre até o local do acidente. Eu estava indo mais rápido que podia, mas acho que levei uns 15 minutos para chegar ao local do acidente. Surpreendentemente, Richard Plakluski está vivo. Eu sabia que estava seriamente ferido porque eu conseguia ver minhas roupas dependuradas de meu corpo. Eu quase não tinha roupa na parte de cima do corpo. Eu podia ver pele dependurada por meus braços. Eu também sabia que quando estamos em estado de choque, não sentimos dor. Por isso eu sabia que eu estava seriamente ferido e comecei a pensar, bom, a dor virá depois. Mas como é que eu podia ficar calmo e sair dali? Porque quanto mais tempo eu ficasse no pântano, nas condições em que eu estava, mais perigoso seria. Com o choque, Ron Infantino foi lançado para fora do avião. Ele acorda no pântano. Eu havia sido jogado para longe. Estava bem distante dos demais. Não havia mais ninguém perto de mim. Lily? Lily? Ele está seriamente ferido. Sua esposa estava sentada ao lado dele, mas agora ele não consegue vê-la. A água do pântano apagou as primeiras chamas, mas 20 mil quilos de combustível de jato vazaram no local. Uma única faísca poderia iniciar um incêndio mortal. Ninguém acenda nenhum fósforo. Tem muito combustível aqui. Que terrível ter sobrevivido àquele acidente. De repente alguém faz algo idiota, como acender um fósforo e explodiria tudo. Esse era o verdadeiro medo. Esperando ajudar os sobreviventes, Bob Marks pula no pântano.
E imediatamente ele sente a ardência causada pelo combustível de jato em contato com sua pele. Aquilo queimou minhas pernas e tive de fazer um tratamento para queimadura por cerca de uma semana. Não se preocupe, eu peguei você. Bob Marks salva dezenas de vidas, evitando que muitas pessoas morressem afogadas. Isolado dos demais sobreviventes e incapaz de se mexer, Ron Infantino tem agora uma nova razão para temer por sua vida. Depois de algum tempo, eu já ouvia jacarés e cobras se aproximando entre a vegetação. E era possível ouvir o ruído dos jacarés, pois eles começavam a voltar para seu habitat natural. Se um jacaré ou cobra se aproximasse de mim, eu seria um homem morto, pois eu não tinha como me defender. Em minutos, helicópteros da guarda costeira são enviados para procurar o local do acidente. Mas na noite escura, eles não conseguem achar os destroços. Bob Marks tenta sinalizar para os helicópteros distantes. Eu podia ver onde eles estavam, iam para a direção errada. Aí acenei a luz para eles, até que eles viram a luz e voltaram em nossa direção. Parecíamos estar no pântano por muito tempo, quando ouvimos um helicóptero e foi um barulho tão bem-vindo, porque significava que alguém sabia que estávamos ali. Menos de meia hora depois do acidente, chega a guarda costeira. Mas o local de aterrissagem mais próximo está a 100 metros de distância. Marks corre até o helicóptero e leva a equipe de resgate até o local do acidente. Seu primeiro passageiro é Don Schneck, do resgate. Cheguei até o barco e ele me perguntou onde está a equipe de resgate. E eu disse, é esta, vamos lá. Ele nos levou pelo pântano até um determinado ponto e então disse, não quero ir além disso, porque não quero atropelar ninguém. Ele disse, há corpos aqui no pântano por toda a parte. Don Schneck começa a procurar sobreviventes. Eu me aproximei daquele grande objeto que eu tinha visto a uma pequena distância e percebi que era o nariz do avião. Ele fica surpreso em ver que o comandante Bob Loft sobreviveu ao acidente. Ele estava muito mal. Tinha cortes profundos e por isso eu sabia que ele tinha costelas quebradas. Dava para ver que ele estava em choque. Então eu o acalmei e disse, sou a única pessoa aqui agora, mas eles estão vindo. Aguente firme. Eu acho que vou morrer. Ele disse isso e eu discuti com ele. Fiz tudo o que podia para mantê-lo firme. Aquilo me fez sentir tão mal porque só tinha eu ali. Eu olhei ao redor, olhei para trás em direção a Miami e pensei, onde será que está todo mundo? E quando olhei de novo, devo ter visto umas 50 luzes se aproximando. E aí agradeci a Deus. O copiloto Stockstill morreu na queda. Logo, o comandante Bob Loft morre no local. Ângelo Donadeu e Don Ripple sobreviveram e foram levados ao hospital. Ao todo, 77 pessoas sobreviveram ao acidente. 99 pessoas morreram. Ao amanhecer, todos os feridos haviam sido levados para os hospitais de Miami. Ron Infantino é um dos muitos que está lutando para sobreviver. Um padre chega e me dá os últimos sacramentos. Então, eu soube que estava muito mal e é um pensamento assustador. E claro, naquele momento eu ainda perguntava por Lily. Eles a haviam visto. Aquela noite foi uma loucura, você pode imaginar. Lily. Onde está Lily? O acidente é manchete nos jornais do mundo todo.
É o primeiro acidente de um jumbo e com o maior número de mortes na história da aviação civil dos Estados Unidos. Há uma enorme pressão sobre os investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes para descobrir o que aconteceu. Era um enorme quebra-cabeça, pois aquele era o avião mais novo e mais sofisticado, o melhor avião e aparentemente estava em perfeitas condições de funcionamento. Por isso, o NTSB percebeu que aquela seria uma investigação bastante longa que envolveria problemas potenciais em vários níveis. O próprio local do acidente é uma importante pista para os investigadores que chegam ao local. A trilha de destroços é incrivelmente longa. Aquilo sugere que o avião atingira o pântano quase na mesma posição de nariz para cima que ele teria quando estivesse aterrissando em um aeroporto. Sua descida fora claramente lenta e gradual. Os investigadores do NTSB documentam as definições finais de muitos dos instrumentos na cabine. Eles descobrem que o copiloto automático estava ajustado para manter uma altitude de 2.000 pés. E então, por que ele não a mantivera? O especialista em manutenção Ângelo Donadeu é entrevistado. Tudo o que ele pode dizer é que a tripulação estava tentando consertar uma lâmpada antes do acidente. Em alguns dias, as 2 caixas pretas do avião são recuperadas. Os investigadores esperam que elas lhes forneçam algumas respostas. Antes que eles possam extrair os dados, o engenheiro de voo Don Ripple morre no hospital. Ron Infantino também recebe notícias devastadoras. O corpo de sua esposa Lily havia sido encontrado sob a asa do avião. Ela era uma pessoa maravilhosa. Eu tinha 27 anos e ela tinha a mesma idade. Foi o meu primeiro amor. Infantino é assombrado pela memória de ter mudado de assento com Lily pouco antes do acidente. Eles haviam trocado de assento por acaso um pouco antes, durante o voo, quando ela se levantou para ir ao toalete. Ela fora jogada no pântano e se afogara, e ele havia sobrevivido. O pântano acaba sendo tanto uma bênção quanto uma maldição para os sobreviventes. Aquilo foi o que salvou a maioria das pessoas, na verdade. Porque quando o avião caiu, o pântano absorveu toda a energia. A lama absorveu o impacto e partes do avião foram atiradas por uma grande área. A água do pântano é tão espessa por causa da lama que ela também cobre os ferimentos dos sobreviventes, evitando que muitos deles sangrem até morrer. Mas alguns dos sobreviventes enfrentam uma ameaça nova e mortal. Seus ferimentos infeccionaram, contaminados por organismos mortais encontrados na lama preta de Everglades. O organismo produz uma infecção chamada gangrena gasosa, capaz de matar uma pessoa em apenas 2 dias. A gangrena gasosa só pode ser destruída em uma câmara hiperbárica. Trata-se de um container pressurizado com altos níveis de oxigênio. O oxigênio é forçado para dentro dos ferimentos, matando a bactéria. 8 dos sobreviventes estão infectados com gangrena gasosa. É preciso que sejam encontradas câmeras hiperbáricas para todos eles. A única outra maneira de salvar os pacientes é amputando o membro afetado. O braço de Ron Infantino está seriamente infectado. O médico chegou e disse: nós o diagnosticamos com uma gangrena gasosa. E ele disse: temos que amputar seu braço imediatamente ou colocar você em uma câmara hiperbárica. Ele disse: a única câmara hiperbárica está no Hospital Mercy e está sendo usada. A menos que os médicos consigam encontrar uma câmera logo, Infantino irá perder seu braço. Voltaremos a seguir no Nat Geo. Enquanto os médicos procuram uma câmera para Ron Infantino, os investigadores examinam o que restou do avião. Eles testam seus controles de voo, motores, instrumentos e sistemas elétricos e hidráulicos. O avião era praticamente novo, estava em perfeitas condições, não havia sido encontrada nenhuma falha mecânica que tivesse levado ao acidente. Na verdade, algumas partes do avião estão em condições tão boas que o NTSB as devolve à Eastern Airlines para que possam ser instaladas em outros aviões de sua frota. Finalmente, uma câmera hiperbárica disponível é encontrada em uma base naval na cidade do Panamá.
Ele passa 40 horas na câmara. O oxigênio pressurizado mata a bactéria e salva sua vida. Senhores, temos 3 possíveis causas para este acidente. Um jato de passageiros de primeira linha mergulhara a 2.000 pés sem que a tripulação percebesse. Os investigadores sabem que o avião estava mecanicamente em ordem. Agora eles se concentram em outras possíveis razões para a descida não percebida. No topo da lista está leve incapacidade do piloto. A autópsia do comandante Bob Loft revelara algo terrível. O comandante Loft tinha um tumor grande e não detectado crescendo em seu cérebro. Ele estava pressionando parte de seu cérebro responsável pela visão. Relatórios médicos revelam que entre 50 e 52 anos, a visão no olho esquerdo do piloto havia deteriorado rapidamente. Os médicos acreditam que pode ter havido uma redução da visão periférica. O tumor pode ter provocado pontos cegos. Enquanto sua atenção estava na luz com problemas, ele pode não ter percebido os terríveis alertas de seu altímetro. Ainda estamos a 2.000, não é? Ei, o que está acontecendo aqui? Os investigadores descobrem tudo o que é possível a respeito do comandante Bob Loft. Eles entrevistam pessoas que o conheciam e investigam seus relatórios médicos. Os investigadores ficaram sabendo, segundo sua família e amigos, que ele tinha uma visão perfeita. Ele era um exímio atirador. Atirava em pombos, em especial, que são alvos bastante pequenos. Os registros de Loft mostram que numa recente consulta o médico havia lhe receitado óculos para pilotar. Mas aquela evidência não sustentava a ideia de que sua visão estivesse perigosamente comprometida. Ele tinha 55 anos. E quem chega aos 55 anos sem usar óculos para leitura? Poucas pessoas. O Dr. Joy Davis, que fez a autópsia, me disse que, embora o tumor estivesse pressionando as áreas do cérebro que controlavam a visão, não havia razão para imaginar que já tivesse começado a afetar tais áreas. Ele achava que aquilo não tinha relação alguma com o acidente. Os investigadores ainda não sabem por que o voo 401 começou a descer. Acione o piloto automático aqui. Poderia o piloto automático, que deveria manter o avião a 2.000 pés, ter tido problemas? Os computadores do avião sobreviveram ao acidente. Eles são retirados do local e examinados. 11 dias depois do acidente, os computadores do piloto automático são instalados em outro TriStar. Ele faz a mesma rota que o voo 401 fez. O piloto automático mantém aquele avião a 2.000 pés. Então, por que isso não ocorrera naquela noite? Os investigadores precisarão explorar outras pistas para ter a resposta. Há uma outra questão que acompanha essa investigação. Por que a Torre de Miami não alertar a tripulação de que seu avião estava caindo? O primeiro radar tridimensional do mundo havia sido instalado ali recentemente. Isso significava que o controlador Charlie Johnson sabia a localização, a altitude e a velocidade do voo 401. O 607 da National está declarando... Os investigadores estudam as gravações das conversas de Johnson e descobrem que na noite do acidente, outro avião havia exigido quase toda a atenção dele. O voo 607 da National Airlines estava se aproximando para aterrissagem logo à frente do voo 401. Aquele voo estava tendo seus próprios problemas com o trem de pouso. A pista 9 vai precisar de bombeiros e ambulância imediatamente. Enquanto se concentrava na emergência, Johnson passou o voo 401 para outro controlador. Mas no exato momento em que o voo 607 da National chegava para uma aterrissagem de emergência, o outro controlador telefonou para Johnson e lhe devolveu o voo 401. 401 Heavy, está voltando para você. Problemas com o trem de pouso dianteiro. Oh, não. Naquele momento, o voo 401 já estava sobrevoando o pântano. Johnson tinha de monitorar 5 outros aviões. Ele também estava lidando com os desdobramentos de seu pouso de emergência. 607 da National aterrissou sem problemas. Carros de bombeiro Foi foram então que ele percebeu que a altitude do voo 401 havia caído para 900 pés. A maneira como os radares funcionavam, até certo ponto isso acontece, mas naquela época era ainda pior. O chamado Coast Mode era um fenômeno bastante conhecido. Você pode perder o alvo por 2 ou 3 minutos, do que diz respeito à transmissão da sua altitude, e então ele lhe dá uma altitude estranha, e em seguida, bom, tudo volta ao normal. Mas o controlador não parou aí, e isso foi mérito dele. Johnson resolveu contatar o voo 401.
Eastern 401, como estão as coisas por aí? Tudo bem. Gostaríamos de virar e voltar. Eastern 401, vire para a esquerda em direção a 180. Depois daquela curta conversa, Johnson supôs que não havia problemas. Eastern 401, como estão as coisas por aí? Os investigadores concluem que naquele momento o controlador Johnson era a única pessoa que poderia ver que o avião estava perdendo altitude. Por que ele não passou tal informação para a tripulação? As normas do governo dos Estados Unidos para controladores de tráfego aéreo respondem tal pergunta. Simplesmente não era parte do trabalho de um controlador. Na época do acidente, a FAA exigia que os controladores de aproximação mantivessem uma distância entre os aviões e não era sua função manter a altitude do avião em relação ao solo. Agora os investigadores tentam determinar como o próprio sistema de alerta do avião falhou ao não avisar os pilotos acerca do perigo crescente. O L-1011 é equipado com um alarme que dispara se o avião estiver 250 pés acima ou abaixo da altitude selecionada pelos pilotos. Ao ouvirem novamente a gravação da caixa preta, eles ouvem claramente aquele alarme soar na cabine quando o avião ultrapassa 1.750 pés. Você ouviu isso? Como foi que eles não ouviram? Os investigadores examinam a transcrição da gravação da cabine com atenção, tentando compreender como o alarme não fora ouvido. Colocou errado, não? Para mim parece quadrado. Os investigadores percebem que pouco antes do alarme soar na cabine, alertando a tripulação de que o avião estava baixo demais, os dois pilotos estavam completamente envolvidos com a luz do trem de pouso. Ao ouvirem a conversa, os investigadores também ficam sabendo que o engenheiro de voo estava na parte de baixo do avião, no buraco do inferno, e o alarme soou de um alto-falante na estação de trabalho dele. Os investigadores começam a perceber que os dois pilotos não conseguiram ouvir um alarme perfeitamente audível, pois estavam totalmente concentrados na solução de um outro problema. Seu alarme, perfeitamente audível no gravador de voz da cabine, não estava sendo registrado na mente de todos os homens naquele deck de voo. Não porque eles não estivessem tentando prestar atenção, mas porque estavam concentrados nesse problema em particular. É isso que fazemos como seres humanos. Agora os investigadores se concentram na distração da tripulação como uma provável causa desse acidente. Vários instrumentos teriam mostrado a altitude que baixava. A principal pergunta era, por que os pilotos estavam tão preocupados a ponto de não prestarem atenção a nenhum deles no painel de instrumentos? Eles tinham de analisar os seres humanos, tinham de analisar a interação. Eles precisavam verificar por que ninguém estava prestando atenção no avião quando ele começou a sair de 2.000 pés. E aquele era um território assustador em 72. Os investigadores entrevistam vários pilotos e fazem uma descoberta alarmante. Os pilotos admitiram confiar muito nos pilotos automáticos novos e modernos que navegam seus aviões. Eles podem ter se tornado dependentes demais da tecnologia. Acione o piloto automático aqui, tá? Os investigadores suspeitam que a tripulação da Eastern estava tão confiante em seu piloto automático que não monitorou seus instrumentos tão atentamente como deveria. Veja se consegue tirar aquela lâmpada. Com o piloto automático acionado, nenhum dos pilotos prestou muita atenção para, de fato, pilotar o avião. Ainda precisamos descobrir por que aquele avião caiu. Os investigadores ainda não determinaram a informação mais crucial. Se o piloto automático estava funcionando, por que o avião mergulhara no pântano? Fizemos alguma coisa com a altitude? Como? A conversa dos pilotos mostra claramente que eles ainda não haviam começado a descida. Continuamos a 2.000, não é? Ei, o que está acontecendo aqui? Então, por que isso aconteceu? A resposta chega de forma dramática quando o NTSB realiza uma audiência pública em Miami 2 meses depois do acidente. Antes da audiência, um piloto da Eastern Airlines, chamado Daniel Gellert, escrevera ao presidente do NTSB oferecendo-se para depor por conta própria. Ele havia pilotado o L-1011 e havia percebido algumas anormalidades. O mundo dos pilotos de empresas aéreas em 72 era hostil a um piloto que abordasse seu comandante e sua empresa aérea e manifestasse sua opinião para o NTSB dizendo: "Ei, minuto, tive um problema como esse também. As empresas aéreas eram muito menos liberais do que hoje."
Na audiência, Gellert diz que durante um voo recente em um TriStar, ele havia acidentalmente deixado cair um mapa sobre o chão da cabine. Ao se abaixar para apanhá-lo, ele esbarra no manche. Ele imediatamente percebeu que o piloto automático havia sido afetado. O dispositivo do piloto automático que controla a altitude fora desligado. O piloto automático poderia ter causado acidente. O NTSB descobre que a experiência de Gellert é partilhada por outros. Na verdade, 17 dias depois do acidente, a Eastern Airlines afixava uma nota em um quadro de avisos da empresa e também a enviava a todos os seus pilotos do TriStar. O boletim alertava contra esbarrões acidentais no manche. Uma coisa que incorporamos a todos os jatos de passageiros modernos é simplesmente o botão de pressão. Por isso, se o piloto precisar assumir, ele não vai querer perder tempo aqui no painel desligando o piloto automático. Ele simplesmente o pega e o piloto automático é desligado. O gravador de dados do voo fornece aos investigadores o momento exato em que a altitude do avião começou a cair. Eram 11 horas, 37 minutos e 8 segundos. Analisando a transcrição do gravador de voz, os investigadores conseguem saber o que estava acontecendo na cabine naquele exato momento. Ei, desça e veja se aquele maldito trem do nariz abaixou. Ao virar-se para falar com o engenheiro de voo, os investigadores acreditam que o comandante Loft tem esbarrado no manche. A pressão fora suficiente para desligar o dispositivo do piloto automático que estava controlando a altitude do avião. Sem que ninguém percebesse, uma simples cotovelada no manche dera início a uma descida gradual. Em uma noite escura e sem lua, os pilotos não tinham referências visuais para lhes dizer que estavam caindo. Ficou determinado que, com uma leve batida, um piloto automático fora desligado. Então, antes do acidente, isso não fazia parte do seu treinamento? Um diretor de treinamento da Eastern Airlines acaba revelando que antes do acidente de Everglades, nunca havia sido dito aos pilotos que uma batida no piloto automático poderia desligá-lo. O NTSB chega a uma grave conclusão. A causa do acidente fora erro do piloto. A tripulação estava distraída. Ela havia tratado de forma equivocada o sofisticado sistema de automação do avião e não havia sido devidamente treinada. O acidente do voo 401 da Eastern foi um acidente importantíssimo na história da segurança da aviação e não soubemos disso por cerca de 10 ou 15 anos, no sentido da importância que aquilo realmente nos trouxera. No que diz respeito a voltar nossa atenção para o fato de que nosso comportamento na cabine era não só incorreto, mas perigoso. Os investigadores também descobrem algo desalentador. Quando o conjunto de luzes indicadoras do trem de pouso do nariz é examinado, descobre-se que uma lâmpada está queimada. Vai em frente e tira daí. O trem de pouso do voo 401 estava travado. O avião poderia ter aterrissado. A única peça do avião que falhara fora uma lâmpada de $12. O legado completo do voo 401 levaria anos para ser esclarecido. Ele acabaria alterando a maneira como os pilotos são treinados e como os acidentes são investigados. Mas antes, a história do voo 401 da Eastern Airlines sofreria uma estranha reviravolta. Voltaremos a seguir com Desafio. No que se refere ao NTSB, a investigação do voo 401 da Eastern Airlines está concluída. Várias recomendações foram estabelecidas a fim de evitar acidentes semelhantes. Elas incluem novas normas, instruindo os controladores de tráfego aéreo para que alertem os pilotos quando estiverem muito próximos do solo. Mas, 4 anos depois, ficou claro que havia uma lição maior a ser aprendida com o voo 401 da Eastern Airlines. Em 1977, dois 747 colidiram em uma pista em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Foi o desastre de avião com o maior número de mortes de todos os tempos. E nos preparando para decolar. Certo, aguarde para a decolagem, eu chamo vocês. Estamos prontos para decolar, pista liberada. Aquele acidente foi causado por uma série de falhas de comunicação na cabine. Ele não deixou a pista. O que você está dizendo? O Pan American não deixou a pista. É claro. Os investigadores estabelecem que 70% dos acidentes foram provocados por erros dos pilotos. Nesses dois acidentes, o de Tenerife e o do voo 401, o que se vê são tripulações dedicadas a fazerem um bom trabalho, mas sem se dar conta de que são seres humanos. Sem levar isso em conta, tudo pode dar errado se não reconhecemos como o ser humano falha.
No final da década de 70, a NASA começa a explorar uma nova ciência comportamental, com o objetivo de diminuir os erros de pilotos. Gerenciando o comportamento observado padrão. Estabelecendo padrões. Chama-se Gerenciamento de Recursos da Tripulação, ou CRM. O gerenciamento de recursos da tripulação simplesmente significa que não vamos ter um piloto liderando e todos os demais o seguindo. Significa que o comandante tem de ser um líder e ouvir e interagir com seus subordinados. E os membros subordinados da tripulação precisam se fazer ouvir. Décadas depois, o voo 401 faz parte dos cursos de aviação no mundo todo, como exemplo de gerenciamento falho dos recursos da tripulação. O problema é que não ensinamos a Bob Loft, o Stock Still ou a qualquer um naquela época que quando alguma coisa vai mal, a primeira responsabilidade do comandante é manter o controle da aeronave. Ou ele faz isso ou delega isso a alguém. Estamos a 2000. Quer que eu pilote, Bob? Em que frequência mesmo ele nos queria, Bert? 1286. Vou falar com ele. No voo 401, o comandante Loft não esclareceu quem deveria estar fazendo o quê. Em vez disso, todos os 3 membros da tripulação trabalharam no mesmo problema. Bob, pode mexer um pouco na lâmpada? Você tem que girar um pouquinho e empurrar a lâmpada. Uma vez que o copiloto estava pilotando o avião e o comandante da poltrona esquerda comandava, já havia algo errado. Está bem acima daquela vermelha, não está? Eu não consigo alcançá-la daqui. E havia um quadrante de luz que o comandante não conseguia alcançar e que o copiloto conseguia, mas era o copiloto quem estava pilotando o avião. Havia tudo para um grande problema e adivinhe, sistematicamente nunca os ensinamos o que fazer. Hoje o CRM também treina as tripulações para não se intimidarem pelo humor de um membro da tripulação. Você tem um lenço ou alguma coisa que possa me ajudar com isso aqui? Qualquer coisa que possa me ajudar. Desça e veja se aquele maldito trem... Isso não sai, Bob. Se quem está na liderança está tendo problemas, nesse caso com a lâmpada... tudo bem. Você colocou de lado, então. E está realmente irritado com isso. E o copiloto agora deixou o problema pior. O copiloto não vai ficar satisfeito consigo mesmo com isso. Não sei o que está prendendo aquela porcaria ali dentro. Don Ripple não vai ficar satisfeito por ter descido para tentar solucionar o problema, não ter conseguido ver nada e agora ter de subir e relatar isso. Eu não consigo ver. Estão todos tensos. Não está alinhado? Eu não consigo ver. E quando se tem uma tripulação nesse estado de tensão, não é hora de se voltar para o comandante e dizer você não devia ter feito aquilo, mas isso faz parte da evolução, do que a segurança no ar aprendeu e do que tem sido capaz de ensinar a tantas outras indústrias. O legado duradouro do voo 401 foi a distribuição de tarefas específicas na cabine. O resultado são menos acidentes. Houve também fatos muito mais bizarros a partir do acidente. Durante algum tempo, a tripulação do voo 401 parecia estar assombrando outros voos da Eastern Airlines. Durante algum tempo depois do acidente, tripulações e passageiros relataram ter visto aparições vívidas da tripulação do voo 401. Muitas das visões e fantasmas foram em aviões que tinham peças recuperadas do voo 401. As histórias de fantasmas se espalharam rapidamente. Um livro dedicado inteiramente àquelas histórias sugeria que os fantasmas estavam ali para proteger os passageiros e a tripulação de futuros infortúnios. A reação oficial na Eastern Airlines em relação a essas histórias de fantasmas foi de negação absoluta das histórias em público e reservadamente um certo pânico. Há tantas visões de fantasmas que a Eastern Airlines acaba retirando as partes recuperadas do voo 401 de todos os outros aviões. Nenhum dos sobreviventes do acidente irá se esquecer do horror que testemunhou em Everglades aquela noite. E 35 anos depois de sua terrível experiência, muitos deles voltaram ao pântano para finalmente reconhecer os esforços heróicos de Bob Marks. Estamos aqui hoje para reconhecer os heróis e agradecê-los. Muitos dos que sobreviveram porque Robert Marks estava lá com seu barco. Ele os viu se afogando e decidiu que o que poderia fazer era salvar aqueles que conseguisse salvar. Robert Marks é o tipo de pessoa que eu espero que todos nós pudéssemos ser se fôssemos confrontados com aquele tipo de situação. Ele precisou de uma coragem especial para fazer o que fez. Ele foi um dos verdadeiros heróis naquele acidente. Versão brasileira Centauro.